Deixa eu te falar uma coisa, você quer ser de fato um trader vencedor no mercado? Então você precisa começar a pôr em prática tudo o que eu tenho para te falar nesse vídeo aqui. Sem isso, eu digo que é impossível, quase que impossível, na verdade, você ser vencedor no mercado, ser aquele cara que realmente quer viver de mercado. Você precisa pôr em prática o que eu tenho para te falar a partir de agora. E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou Alexandre, trader, desenvolvedor de estratégias e também professor de análise técnica lá na Trademap. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. Você provavelmente está passando um momento no mercado ali de empatador, né? Aquele cara que ganha e perde, e isso vai virando uma bola de neve. No final das contas, você acaba se tornando um perdedor, né? Porque o cara que ganha e perde, no final das contas não ganha nada, você só perde tempo. E se você está nesse estágio, então você precisa começar a pôr em prática o que eu tenho para te falar nesse vídeo. E isso vai de fato mudar ali todo o seu entendimento sobre o jogo, vai fazer as coisas realmente mudarem de patamar, tá? É muito importante, isso aconteceu comigo e de fato eu queria ter ouvido o que eu tenho para te falar nesse vídeo, queria ter ouvido lá atrás no começo, quando eu comecei a operar e eu era aquele cara que estava na internet, olhava todo mundo ganhando dinheiro, menos eu, né? No final do mês era só aquela decepção, aquela vontade de parar de operar, mas graças a Deus eu não desisti e descobri a automatização de estratégias. É isso que eu quero começar a falar com você agora. A solução de fato para tudo isso é automatizar a sua estratégia, é você fazer ali o que todo mundo chama hoje de robô trader, né? Eu comecei a estudar isso quando eu descobri ali o trader quantitativo, né? Que é uma forma de operar o mercado ali sem se importar muito com os fatores externos ali, você simplesmente olha para dados estatísticos, você testa uma estratégia com base em alguns padrões de comportamento do mercado, você não está interessado em saber se hoje é dia de payroll, se não é, se está saindo uma notícia lá nos Estados Unidos, se não está, você simplesmente observa um padrão de mercado ali, faz isso, testa, seja em Excel, se você sabe programar ou não, você testa a sua estratégia ali no Profit, que inclusive eu já fiz uma série de vídeos aqui no canal, vou estar deixando o link aqui em cima sobre como criar um robô aqui no Profit Chart, onde você consegue fazer ali os seus backtests, testar as suas estratégias, tá? Depois desse vídeo aqui, corre lá para dar uma olhada porque pode te ajudar bastante também. Então, depois que eu comecei a testar as minhas estratégias ali, eu passei a entender que é dessa forma que os grandes traders tiram dinheiro do mercado, né? Vai ser difícil você ver um grande trader operando no mercado ali das 9 até 4 horas da tarde de cara no mercado, vendo se um MACD vai cruzar para cima ou se o estocástico tá para baixo, enfim, isso realmente não vai está acontecendo com o cara que tira dinheiro do mercado, né? Ele vai estar observando padrões de mercado e vai automatizar todas as suas estratégias. E aqui esse é o ponto principal, tá? Você precisa automatizar as suas estratégias a partir de agora. Se você não faz isso, procure entender como que faz isso, né? Como que você consegue começar a automatizar a sua estratégia. Começa a estudar robô trader, programação em Profit Chart, que é o caminho mais fácil para isso. Ou se você não sabe programar ainda, você pode fazer via Excel, que dá super certo também. É claro que é muito mais trabalhoso, mas funciona, tá? E eu vou te mostrar aqui 4 motivos pelo qual você deve automatizar uma estratégia além de tudo isso que eu já falei até aqui, tá? Que eu já acho que é muito importante. Inclusive, se você já tá gostando do que eu tô te falando aqui, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda demais, tá? Mas agora, por que você deve operar de forma automatizada? O primeiro ponto pelo qual você deve automatizar a sua estratégia é a questão tempo. Você automatizando isso, você
se livra de ficar na frente da tela o pregão todo, gastando muita energia desnecessária ali, né? A gente com a cara no mercado ali, a gente passa ali muito tempo que a gente poderia, por exemplo, estar fazendo outras coisas, sendo, por exemplo, aqui desenvolvendo uma nova estratégia, ou se você é aquele cara que ainda não consegue operar o dia inteiro, você poderia estar no seu trabalho formal, fixo lá, e operando day trade à parte ali de forma automatizada, sem que de fato precise da sua mão ali, né? É claro que não é porque você está automatizando uma estratégia que você vai largar ela lá, de vez em quando você para dar uma olhada, mas você não tem que se ter um tempo disponível para operar, é algo muito bom, muito vantajoso, porque vai para a parte número 2 ali do fator muito importante pelo qual você deve automatizar uma estratégia, que é a questão psicológica. Você não estando de cara no mercado, você tira aquele peso psicológico das costas, e eu te falo que esse é o pior peso que você pode ter, é o que de fato faz todo mundo aí, pelo menos a grande maioria da galera que não consegue ser vencedora no mercado, é porque tem um psicológico abalado, e você, automatizando uma estratégia, você se livra disso, tá? Porque você não tá olhando o que está acontecendo, porque para pensar, você com certeza tem uma estratégia muito boa, você já viu gente operando essa estratégia, você sabe que ela funciona, mas com você não dá certo. Sabe por quê? Porque você se sabota toda hora. Naquele momento que você tem que estopar, você não estopa. Naquele momento que você tem que segurar a sua operação vencedora, você não segura ela. É o famoso mão de alface, né? Que larga a operação ali que está dando lucro muito antes e acaba deixando dinheiro na mesa. E de forma automatizada isso não acontece, porque você programa para o computador fazer algo e ele vai fazer aquilo e vai ser comprovado, já foi comprovado na verdade, de forma estatística lá nos seus backtests, que essa estratégia funciona. Então a questão do psicológico é o fator número 2 aí pelo qual você deve automatizar a sua estratégia. O terceiro ponto então pelo qual você deve automatizar a sua estratégia é um que eu já falei bastante aqui, que é a estatística. O day trade, para mim, ainda mais nos últimos anos, eu tenho certeza que o day trade ele é estatístico, é uma coisa matemática. Você consegue ali, através de diversos estudos estatísticos, entender que a estratégia funciona e seguir aquilo à risca vai fazer você ganhar dinheiro, né? O mercado ele tem uma série de padrões ali matemáticos que de fato funcionam, tá? Você testa isso, pode observar, e às vezes é um fator estatístico ali muito simples, um padrão, na verdade, estatístico, né? Por exemplo, eu já tive uma experiência muito legal em Petrobras, que em determinado período ali, o padrão era o seguinte: do meio-dia até as 3 da tarde, ela costumava subir entre 0,5% e 0,8%. Isso já é um padrão que você observa e comprova que em 80% das vezes esse padrão acontece de forma vitoriosa. Agora, o porquê que esse padrão acontece, não sei, não me importa, eu só sei que na época dava dinheiro, então é por isso que é legal, né? Você consegue pegar esses padrões, estudar ele de novo lá no seu código ou no seu Excel e tirar ali uma série de dados, quantas vezes ele vai acertar, que horário isso tende a acontecer com mais frequência, se é na compra, se é na venda, se é só de segunda, se é só de terça, se é só de quarta, enfim, você consegue ali tirar uma série de dados estatísticos e testar isso para ver se funciona ou não. E o quarto ponto aí pelo qual você deve automatizar uma estratégia, na minha opinião, é o mais importante de todos, que é a possibilidade que você tem de criar uma carteira de setups. Como assim? Você provavelmente tem aí um arsenal para operar, né? Se não tem, deveria ter pelo menos. E você fazer isso de forma manual, ou seja, você está olhando o mercado ali e tentar ficar identificando vários padrões ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Primeiro, porque vai te atrapalhar, você vai acabar entrando numa autossabotagem, né? Porque às vezes você olha um setup que você tem e ele está dando compra.
sei lá, você está operando dólar, por exemplo, e viu esse setup dando compra. Aí você olha outro setup para dólar e, no caso, está dando venda. Aí você fica naquela dúvida, compro, vendo ou compro, e no fim não acaba fazendo nada. Agora, se você, por exemplo, tem isso já como um robozinho lá, você consegue operar todas essas estratégias ao mesmo tempo. Não digo que você vai ter ali 10 robôs, também não seria um problema nenhum nisso, mas você pode ter, por exemplo, 5 estratégias ali para dólar mesmo, ou você junta um pouco dos setups que você tem para dólar, um pouco do que você tem para índice, e no final das contas isso vai estar dando muito certo, porque você diminui muito o seu risco de quebrar dessa forma, né? Claro que você precisa ter testado essas estratégias previamente, né? Porque às vezes são estratégias horríveis, então é por isso que você precisa testar antes, mas sendo estratégias boas, às vezes você vai ganhar em uma, perder em outra, e o que você às vezes perdeu nessa estratégia de índice, por exemplo, você vai estar ganhando mais lá no dólar, então uma acaba compensando a outra e no final das contas te dá um retorno positivo no final do mês. Então busque observar esses 4 pontos, busque a começar a estudar, a operar dessa maneira, porque eu tenho certeza que se você colocar tudo isso em prática, você vai ser aquele trader vencedor no mercado, aquele que pode falar, que se orgulhar de pagar aquela DARF no final do mês, que é o imposto lá sobre o day trade, porque é dessa forma, hoje em dia principalmente, é a única maneira que eu vejo de tirar dinheiro do mercado. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, porque além de me ajudar demais, muita gente já teria te cobrado para estar te dando todas essas dicas que eu dei aqui, tá? Então, se você também é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e me ajude a chegar a 1.500 inscritos logo. Eu quero chegar nesse número antes da virada do ano, antes de 2023, e eu conto com a sua ajuda. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.